Pessoal, tudo bom? Estamos nós aqui de volta, né, para mais um encontro semanal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Lembrando, né, que durante essa semana nós revisaremos o conteúdo que trabalhamos na semana anterior. E nós estamos ultimamente falando sobre alimentação saudável, sobre vitaminas, sobre nutrientes dos alimentos, né? Hoje, mais especificamente, vamos lá falar sobre a descoberta das vitaminas. Já falamos, né, os vários grupos de vitaminas, como elas são importantes, né, como o nosso corpo precisa de vitaminas, a falta das vitaminas vai nos causar doenças. Agora vamos ver um pouquinho aí como foi descoberto, né, vamos rever como foi que descobriram, né, a presença de vitaminas. No nosso livro, nós abriremos da página 183 até a página 192, né? Nós seguiremos revendo aí nosso conteúdo trabalhado e dando continuidade às nossas atividades, né? Então, vamos lá. A descoberta das vitaminas. Desde a antiguidade, o ser humano já sabia que certos alimentos ajudavam a curar determinadas doenças. No Egito Antigo, por exemplo, era sabido que o fígado de boi podia curar a cegueira noturna. Mas nem sempre era possível descobrir quais alimentos podiam resolver alterações relacionadas à carência de nutrientes, ou mesmo identificar que doenças eram essas. Então, nesse texto aí, ele mostra uma série de acontecimentos que levaram às descobertas, né? Fala aí da vitamina C, não é? Que causava escorbuto, a falta da vitamina C. Olha aqui, a falta desses alimentos ricos em vitaminas fazia com que muitos marinheiros morressem depois de sofrer hemorragias nas articulações e gengivas. Aí, posteriormente, eles descobriram que a ingestão de frutas cítricas poderia prevenir esses sintomas. Tem mais outro problema lá olha aí, pessoas que se alimentavam principalmente de arroz polido, né, sem a casca, adquiria a doença conhecida como beriberi, que é uma doença nas articulações, né, doença nos ossos. E uma série de estudos, não é? Olha aí, estudos em animais e desenvolvimento de novos instrumentos de análise química possibilitaram aos poucos os esclarecimentos das estruturas químicas das vitaminas. E esse trabalho foi feito por um grande número de pesquisadores. Nós também falamos em sais minerais e água, não é? Que eles participam de diversas funções do nosso corpo. Por exemplo, aí tem aí o cálcio e o fósforo, que formam os ossos e os dentes, além de atuarem no funcionamento de nervos e músculos. Outros sais, sódio, potássio e cloro, que influenciam no volume de água eliminada ou retida no organismo e atuam nas funções de músculos e nervos. Também falamos cada um deles aqui, cálcio e fósforo, formação de ossos e dentes, sódio, potássio e cloro, influenciam o volume de água eliminada ou retida no organismo, o ferro, que forma a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio no sangue, o iodo, que faz parte dos hormônios produzidos pela glândula tireoide, e o flúor, que participa também da formação de ossos e dentes. Em todos esses exemplos, né, nós vimos mais ou menos onde eles são encontrados, né, maior quantidade nos alimentos, vimos a sua importância. Vamos lá. Também falamos das transformações químicas necessárias à manutenção da vida, somente são possíveis se as substâncias estiverem dissolvidas em água, então a água é fundamental, né, para o nosso desenvolvimento, para o bom funcionamento do nosso corpo. No sangue, nutrientes e outras substâncias são transportadas dissolvidos no plasma, cuja parte maior é a água. As substâncias eliminadas pela urina também são dissolvidas em água, por isso que é importante que nosso corpo esteja sempre bem hidratado. Para uma pessoa obter os nutrientes de que necessita, a fim de se manter saudável, é preciso ter uma dieta variada, né? Além de diversificada, uma alimentação equilibrada contém quantidades adequadas de calorias e nutrientes. Vamos falar aí do nosso arroz com feijão, que é o nosso prato de cada dia. As proteínas são formadas pela união química de muitas partes menores, que são os aminoácidos. Uma única proteína pode conter centenas ou até milhares de aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos, mas eles podem se agrupar de maneiras muito diferentes,
formando todas as proteínas conhecidas. Dos 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas, 9 precisam estar presentes na alimentação do adulto e 10 na das crianças. Com esses aminoácidos, chamados de aminoácidos essenciais, o fígado pode fabricar os restantes e completar o total de 20. Alimentos de origem animal, como carne, leite e ovos, possuem proteínas completas, também chamadas proteínas de alto valor biológico, isto é, apresentam quantidade adequada de todos os aminoácidos essenciais. Entretanto, deve-se tomar cuidado com seu consumo em excesso, pois apresentam também altas concentrações de lipídios. Já as proteínas presentes em determinada espécie vegetal não possuem todos os aminoácidos na produção necessária ao bom funcionamento do nosso organismo, ou seja, um único tipo de vegetal nunca possui todos os aminoácidos essenciais. Porém, uma dieta variada, com mistura adequada de certos vegetais, pode ser uma boa fonte de proteínas, que é o caso do arroz com feijão, na quantidade certa. Uma parte de feijão para 2 partes de arroz. Essa combinação fornece energia, né, da forma de carboidratos, e também é uma fonte de proteína de boa qualidade e de baixo custo. Isso acontece porque os cereais, como o arroz, são ricos em aminoácidos que faltam nas leguminosas e vice-versa. Então, um complementa o outro, né? Isso também vale para outras combinações entre cereais e leguminosas, por exemplo, macarrão com soja, fubá com lentilha e outras possibilidades. Aí na imagem, né, é o exemplo do arroz com feijão e legumes. Certo? Uma curiosidade aqui sobre um texto complementar, né, sobre o arroz com feijão. Antes dominantes dos pratos brasileiros, os alimentos frescos hoje em dia competem com os produtos processados. Atualmente, muita gente deixa de preparar a própria comida. O alerta já bateu a porta de toda a população, e o idoso, em especial, deve ficar atento à questão, uma vez que precisa de um cardápio rico em carboidratos e fibras. Uma das questões gerais da alimentação saudável é que a base é composta por carboidratos. A base da alimentação brasileira é o arroz e feijão, que devem estar presentes nas principais refeições. Então, se o idoso já se baseou nisso por toda a vida, deve continuar quando chega a esta fase, principalmente que precisa de energia e disposição. Então, o brasileiro está perdendo esse costume do arroz com feijão e apostando muito nos alimentos processados. O alerta é que esses tipos de produtos têm sódio, açúcar, gorduras, isso tudo em excesso faz mal à saúde. Não se compara, né, gente, você comer um alimento menos processado com um alimento muito processado. O alimento, geralmente é assim, o alimento do supermercado e o alimento da feira. O da feira vai ser sempre o melhor, sempre o mais saudável, né? Não contém conservantes, a sua comida você vai preparar, já você chega no supermercado, você encontra um monte de comida já pronta, já para você pegar e assar, né, cozinhar, já está tudo pronto. Então, esses alimentos vão ter muito mais conservantes, né, mais produtos adicionados, e que, claro, não nos fazem bem, né? Então, é preciso ter muito cuidado. Nós também falamos aqui, né, em segurança alimentar, né, que é justamente a quantidade, né, se as pessoas têm acesso à alimentação ou não. Vimos que em 2017 havia no mundo cerca de 108 milhões de pessoas em situação de grave insegurança alimentar, ou seja, pessoas precisando, né, não se alimentando o suficiente, né, o quanto precisa. E nós também falamos de desnutrição, né, que é a falta de algum nutriente na quantidade necessária ao organismo. Então, vai de acordo com os hábitos alimentares da pessoa, né, os maus hábitos, né, infelizmente. Tem que ver o que é que a pessoa está comendo, né, que tipo de alimento está comendo, a quantidade, a variedade, isso tudo causa desnutrição, se não for bem orientado. Outro problema também da desnutrição são olha aqui, os vermes intestinais, né, cuja incidência é mais elevada, principalmente em pessoas que moram em regiões sem saneamento básico.
Então, esses parasitas consomem os nutrientes dos alimentos digeridos e causam problemas no sistema digestório, dificultando a absorção de nutrientes. A desnutrição pode provocar atraso no desenvolvimento mental e físico, além de enfraquecer as defesas do indivíduo, facilitando o desenvolvimento de doenças infecciosas. Agora, nós vamos lá para a nossa atividade, né? Olha aí. Questão 16. Gente, essas questões, elas estão emaranhadas, tanto no conteúdo que a gente está vendo agora, quanto no conteúdo das aulas anteriores, né? Porque todos fazem parte do mesmo conteúdo, né? Agora, revisão. Eu estou falando isso porque nós já começamos aí a pergunta 16. Cita alguns fatores que podem provocar a obesidade e alguns problemas de saúde que essa condição pode acarretar. Então, todos os temas estão interligados, certo? Então, o que é que vocês acham? Cite alguns fatores que podem provocar a obesidade e alguns problemas de saúde que essa condição pode acarretar. São problemas causados pela obesidade e o que pode causar a obesidade? É a má alimentação? É a falta de atividade física? O que mais? O que é que vocês acham? Os maus hábitos alimentares? Vamos lá, questão 16. A obesidade, ela pode ser causada por má alimentação, que é a ingestão de mais calorias do que é gasto pelo organismo. Você come demais, né, do que o que você precisa. Práticas sedentárias e outros fatores. Alguns problemas de saúde acarretados pela obesidade são aumento do risco de ataques cardíacos, pressão alta, diabetes, cálculos biliares, aterosclerose, problemas na coluna e articulações, entre outros. Então, uma série de problemas, né, que podem nos causar a obesidade. Aí vem a questão 17. Qual é a importância do leite materno para o bebê? Por que que ele é importante, gente? Ele é um alimento completo, né? Todo nenenzinho precisa se alimentar dele, enquanto bebezinho, né? Ele é fundamental. Vamos lá, responder. O leite materno, ele possui todos os nutrientes e calorias necessários para o bebê. Está isento de bactérias e contém anticorpos que o protegem contra infecções. Então, os glicídios e os lipídios. Então, olha aí como o leite materno é importante, né? O neném não precisa se alimentar de outra coisa, né? Pelo menos nos 6 meses, ele não precisa de outro alimento, além do leite materno, porque ele é muito completo, né? Ele é rico em nutrientes que o bebê precisa. Aí vem a questão 18. Por que nas comunidades mais pobres há maior risco de desnutrição infantil depois que a amamentação é interrompida? Nós acabamos de falar, né? Nas comunidades pobres falta muito o quê? Saneamento básico, né? Falta muito essa alimentação adequada, né? As pessoas vão ter mais carência na sua alimentação, não vão se alimentar como deveriam. Mas vamos lá, vamos responder. Nas classes mais pobres, quando a amamentação é interrompida, há risco de desnutrição. Isso porque a criança deixa de receber os nutrientes e as calorias necessárias ao seu desenvolvimento. Então, parou de mamar, aí já acaba perdendo, né, os nutrientes. Muitas vezes ela passa a receber uma alimentação rica em carboidratos, mas pobre em proteínas, que são encontradas em maior quantidade nos alimentos mais caros, como a carne. Então, se a pessoa tem mais dificuldade financeira, vai comer menos carne, não é? Já que a carne é mais cara. E justamente na carne é onde se encontra a proteína. Então, por isso que é mais comum, né, nas comunidades mais pobres. Lembro também do saneamento básico, né, que nós acabamos de falar, que causa as vermes, né, os vermes intestinais. A questão 19. Por que não se deve consumir diariamente apenas um tipo de alimento, mesmo que esse alimento forneça a quantidade total de calorias necessária ao organismo? Vocês lembram que os nutrientes eles são em alimentos variados, não é?
Então, se eu como vários, né, de vários alimentos, eu obtenho diversos nutrientes. Se eu como exclusivamente de um tipo de alimento, eu só vou obter os nutrientes que tem naquele alimento, não é? Independente da quantidade das calorias. Mas vamos lá. 19. Porque, além das calorias, precisamos ingerir vários tipos de nutrientes. Dificilmente um único tipo de alimento terá todos os nutrientes necessários. Então, é super importante ter uma alimentação bem variada, né? Eu não posso estar sempre me alimentando do mesmo alimento o tempo inteiro, porque eu só vou obter aquele tipo de nutriente que tem nele. Então, eu não preciso só daquele, eu preciso de vários. Então, daí a importância de se alimentar, de ter uma alimentação bem variada, né? Então, gente, nossa segunda aula, né? Segunda e última aula semanal, está se encerrando aqui, revisando os conteúdos da semana passada. Nas próximas semanas, nós já estaremos revendo tudo o que falamos, né? Tudo o que trabalhamos durante esse período, certo? Então, será assim, revisão de tudo nas próximas semanas, né? Onde teremos avaliações também, vocês farão avaliações, para que a gente siga, né? Siga em diante. Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Não deixe de enviar as atividades para os professores de vocês, tá certo?